Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje terça-feira e a gente veio fazer a nossa meditação, a nossa reflexão da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje para a nossa vida, para a nossa santidade diária, não é? Qual o ensinamento que ele nos traz hoje para que a gente leve para a nossa vida? Para nos ajudar com a salvação, não é? Para nos ajudar a nossa entrada no reino do céu, né? E sabemos que para a gente conquistar, a gente precisa entender a palavra de Deus e trazer para a nossa vida, colocar em prática, todos os dias um pouquinho, todos os dias aquela mudança, né? Pouquinha que Jesus espera de nós. Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, e hoje a palavra de Deus continua no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo do 21 ao 43. Aqui. Restaurar os homens na vida total. Jesus atravessou de barca novamente para o outro lado do mar. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está morrendo. Vem e põe as mãos sobre ela para que sare e viva." Jesus acompanhou Jairo e numerosa multidão o seguia e o apertava de todos os lados. Aí chegou uma mulher que sofria de hemorragia já há 12 anos. Tinha padecido na mão de muitos médicos, gastou tudo o que tinha e, em vez de melhorar, piorava sempre mais. A mulher tinha ouvido falar de Jesus. Então ela foi no meio da multidão, aproximou-se de Jesus por trás e tocou na roupa dele, porque pensava: ainda que eu toque só na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu no corpo que estava curada da doença. Jesus percebeu imediatamente que uma força tinha saído dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: "Quem foi que tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou?" Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Então foi e caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. Jesus disse à mulher: "Minha filha, sua fé curou você. Vá em paz e fique curada dessa doença." Jesus ainda estava falando quando chegaram algumas pessoas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenha medo, apenas tenha fé." E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e ouviu as pessoas chorando e gritando. Jesus entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo." As pessoas começaram a zombar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde a menina estava. Jesus pegou a menina pela mão e disse: "Talita cumi", que quer dizer: "Menina, eu lhe digo, levante-se." A menina levantou-se imediatamente e começou a andar, pois já tinha 12 anos, e todos ficaram muito admirados. Jesus recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo disso e mandou dar comida para a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, pessoal, hoje o evangelho ele é bem extenso. É um evangelho estendido, é um evangelho grande e um evangelho que nos requer muita atenção para que a gente possa entender, não é? É um evangelho que vem nos trazer a certeza da fé. O que é a fé? Mais uma vez um evangelho que fala da fé. Aqui a gente tem dois personagens, duas pessoas, né? Que a gente vai se encaixar nesses dois personagens. Duas pessoas que tinham um problema sério. Um problema que eles olhavam e só podia ver um milagre. A palavra diz que um era um chefe da sinagoga chamado Jairo. A sua filha estava morrendo, né? E esse chefe da sinagoga, com certeza, também era um homem de posses, um homem rico, e com certeza esse homem já tinha feito tudo para salvar sua filha e não tinha conseguido. Mas escutou falar de Jesus Cristo, não é? E resolveu ir atrás. E foi atrás de Jesus. Ou seja, Jairo já tinha uma fé concreta dentro dele, que Jesus chegando e impondo as mãos, a filha dele não iria morrer, né? Mais embaixo a gente vem ver a personagem, né? A mulher do fluxo de sangue. Né? A palavra diz que essa mulher estava doente há 12 anos. Essa mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos, ou seja, a palavra diz que ela tinha gastado tudo o que tinha, ou seja, essa mulher também era uma mulher de posses. Né? Ela tinha gasto tudo o que ela tinha com essa doença, com médicos, e nada resolvia. Né? A gente imagina nós mulheres, né, que temos todos os meses a menstruação, né, a regra ali todos os meses. As mulheres normais, o normal de uma menstruação é 3 dias, né? Então, são 3 dias de fluxo ali sanguíneo. 3 dias. Mas tem mulheres que passam 8 dias, 4 dias, 10 dias, 15 dias, não é? Você imagine o tormento que é, a incomodação que é. Passamos 3 dias, graças a Deus eu passo 3 dias. Sempre foi 3 dias, não é? Então, é uma coisa suportável. Não é uma coisa exagerada, não é uma coisa que possa me tirar do conforto, né? Do meu conforto normal. Mas tem mulheres que é exageradamente uma hemorragia de verdade. Não é um fluxo normal de uma menstruação. Tem mulheres que passam 8 dias, né, com aquele exagero. Isso deve ser terrível. Você imagine uma mulher com 12 anos que sangra. 12 anos que sangra. E a palavra diz que ela não sabia mais o que fazer. Então ela também ouviu falar de Jesus e foi atrás de Jesus. Coincidiu que nessa caminhada de Jesus, os dois foram lá. Jairo chegou primeiro, né? Jairo chegou primeiro, conseguiu falar com ele, caiu aos seus pés, pediu que ele salvasse a sua filha. E ele foi. A palavra diz que quando ele está indo com Jairo, essa mulher, ela vem por debaixo das pessoas, se rastejando. Por quê? Porque na época, a mulher menstruada, a mulher que estava sangrando, ela era impura. Então ela não poderia chegar à sociedade, ela não poderia chegar perto das pessoas. Então, eu acredito que ela ficou imaginando uma forma de chegar junto de Jesus. Ela não podia porque as pessoas ali já conheciam ela dessa doença de 12 anos. Então, essa mulher era uma mulher excluída da sociedade. Então, ela foi ali por baixo das pessoas. Ela acreditava, a fé dela era um pouquinho bem maior do que a de Jairo. Por quê? Porque ela só em tocar
na orla do manto de Jesus, sabia que ela ia ficar curada. Então a fé dessa mulher era uma fé inabalável, era uma fé concreta ali, né? E a palavra diz que quando ela toca Jesus, quando ela toca no manto dele, ele sente uma força sair dele. Ou seja, a fé, ela busca o coração de Deus de uma forma tremenda. Quanto mais fé você tem, mais Jesus se volta para te dar o milagre que tu precisa. Essa mulher foi assim. E aí Jesus sentiu aquela força sair dele. E aí ele pergunta, quem me tocou? Você percebe que os discípulos dizem, tem muita gente aqui te apertando, muita gente ali te espremendo ali. Como que tu perguntas quem me tocou? Mas o toque era na alma, o toque era dentro. O toque não era aquele toque de empurra, de pega, de... Não, era o toque daqui. Ele sentiu a fé daquela mulher, ele sentiu curando alguém, mas ele queria saber quem tinha sido, mesmo porque ela estava abaixada. Em outras passagens, em outras leituras, né? A gente vê que ela foi por baixo para que ninguém visse. E aí ela levanta, a palavra diz que ela levanta e conta a verdade, né? Que era ela que estava ali, né? Mas aí a gente percebe que Jesus curou aquela mulher, né? Curou. E aí ele vem, continua, se volta de novo para Jairo. Ele não esqueceu de Jairo, ele volta para Jairo. Só que quando ele está dando sequência a sair dali para ir para a casa de Jairo, vamos se dizer que as pessoas já tinham vindo da casa de Jairo e trouxe a notícia que a filha teria morrido. Eu acredito que no momento que Jesus parou para curar essa mulher, Jairo deve ter pensado, porque eu pensaria e você pensaria, minha filha vai morrer, né? Nós temos uma fé, mas uma fé limitada, né? Uma fé limitada. Nesse momento a gente quer que Jesus olhe para a gente. A gente não pensa que Jesus vai olhar para outra pessoa. A gente quer o nosso milagre. E nesse momento Jairo foi egoísta. Com certeza Jairo foi egoísta. Jairo disse não vai dar tempo. Por quê? Porque Jairo sabia as condições em que a filha dele estava. Então não vai dar tempo. Ele vai parar aqui para curar essa mulher? Não vai dar tempo. Talvez por isso Jesus queria testar Jairo, né? Jesus poderia ter acalmado ele antes, poderia ter dito, Jairo, calma que a gente vai chegar lá e nada vai acontecer com a sua filha. Mas você percebe que ele nada falou para Jairo. Então Jairo ficou pensando um monte de bolinha na cabeça. Ah, meu Deus, minha filha vai morrer, não vai dar tempo. Não vai. E aí ele se volta para Jairo. Mas a fé de Jairo não foi tão pequena a ponto, porque senão nada tinha acontecido. A gente percebe que ele chega na casa de Jairo, ele manda todos saírem e ali ele levanta a menina. Por quê? Porque a fé de Jairo é a nossa fé. Não é? Muitas vezes a gente tem a fé da mulher do fluxo de sangue e muitas vezes a gente tem a fé de Jairo. Eu me comparo mais com a fé de Jairo. Nós temos mais a fé de Jairo. É uma fé que a gente tem, a gente sabe que vai acontecer, mas a gente tem uma dúvida. Será que vai? Será que não vai? A fé daquela mulher foi muito grande. E essa fé da mulher do fluxo de sangue, nós também temos, mas muito difícil. Precisamos estar muito focados nas coisas de Deus, precisamos estar muito em oração, precisamos estar muito sempre invocando o Espírito Santo de Deus ali, para que a nossa fé ela nunca perca. A gente falava ontem sobre isso, né? Sobre a fé, e está sempre pedindo, renovando a nossa fé, porque a nossa fé é a fé de Jairo. E aí, Jairo, na hora que Jesus disse, vamos lá, não se preocupe, né? Você imagine, a gente está lá, né? Que Deus alivia um filho nosso, a gente diz, não vai dar tempo. Você está olhando a situação, você diz, não vai dar tempo. Minha filha vai morrer, não vai dar tempo. Né? Eu cheguei aqui primeiro,
ele deveria me ouvir primeiro, ele deveria fazer a cura primeiro, e de repente chega as pessoas e diz, tua filha morreu. E aí? E aí? Mas dentro do coração de Jairo, Jairo ainda continuava acreditando que se Jesus chegasse lá, Jesus curava ela. Por isso Jesus olhou para Jairo e disse, calma, que vai dar tudo certo. E Jesus vai, e quando chega lá, Jesus levanta a menina, Jesus cura a menina também. Não é? Então hoje a gente tem que entender isso. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes a gente tem situações na nossa vida que a gente olha e a gente tem muito a fé de Jairo. A gente olha, a gente vê o impossível, não vai dar certo. Mas dentro do coração a gente tem a fé. Mas o Senhor pode tudo, Senhor. Mas eu estou vendo aqui com os meus olhos humanos que não vai dar certo, né? Eu lembro do momento que a minha neta estava em coma, que eu ia render minha filha, que eu ia lá e eu via e eu dizia assim, só um milagre. A fé de Jairo, né? No começo eu olhava e dizia só um milagre, porque aquele pacotinho pequenininho de 12 dias, né? Toda entubada. Eu tinha uma fé, sempre tive uma fé muito grande, né? Mesmo porque eu já realizei muitas coisas na minha vida através de Jesus Cristo, mas naquele momento a fé de Jairo bateu. E agora? Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas o que eu estou vendo aqui é que não vai dar certo, né? E depois de muita oração, de muito joelho no chão, de muita entrega, eu consegui chegar na fé da mulher hemorrágica, da hemorragia. A fé firme de dizer, eu tenho certeza que o Senhor vai tirar ela dessa. E no momento em que a gente conseguiu concluir essa fé concreta, dia após dia, ela só progredia, né? Cada exame que era feito era alterado para o positivo, né? Então, assim, não teve um exame para dar errado, não teve nada. Tudo foi se encaixando até chegar o dia da vitória e de trazer para casa, e trazê-la para casa vitoriosa. Então, assim, nós temos a fé de Jairo e nós temos a fé da mulher hemorrágica. A gente só não pode perder a fé. Só não podemos perder a fé. A gente vê duas situações aqui. A situação de Jairo. Jesus estava vendo a fé de Jairo, mas a fé de Jairo não era tão grande quanto a fé da mulher hemorrágica. Por isso ele parou, ele sentiu, porque ele poderia ter ido em frente, mas não. A fé da mulher, ela foi mais, sabe? Ela acreditava que só tocar no manto. Jairo estava vendo o próprio Jesus ali pertinho, estava conversando com ele e estava indo levar Jesus para casa dele. Ou seja, Jairo estava muito perto de Jesus, mais do que a mulher hemorrágica. E a mulher, ela não podia entrar naquele meio ali das pessoas por ela ser uma mulher impura. Então ela vai ali abaixadinha e se eu tocar no manto dele, eu fico curada. Então você veja a diferença. Há uma diferença. Com certeza Jairo ficou se perguntando, minha filha vai morrer? Ele parou? Vai demorar? Né? Por que essa mulher apareceu no caminho? Porque nós somos assim. A gente pensa em nós primeiro, principalmente numa situação dessa delicada, né? Eu cheguei primeiro, era para ele me atender primeiro. Jairo não é diferente da gente, não. E nem nós somos diferentes de Jairo. Foi desse jeito. E aí Jesus disse, vou testar a fé dele mais um pouquinho. Porque naquele meio tempo ali, ele poderia perder totalmente a fé. Perder totalmente a fé. Aquele tempinho que foi parado, que ele pensou tudo isso na cabeça dele, como a gente pensa, não vai dar certo, não vai. Mas dentro do coração de Jairo, Jairo dizia, quando aquelas pessoas chegaram e disseram, tua filha já morreu, por que perturbas o mestre? Não tem mais jeito, né? Dentro do coração de Jairo estava lá a fé firme. Tem sim.
Ele é o Todo-Poderoso, ele acabou de curar essa mulher na minha frente, ele pode levantar minha filha, ele pode ressuscitar a minha filha. E ele ressuscitou a filha de Jairo também. Conosco é a mesma coisa. A gente tem mais a fé de Jairo. Tem coisas na vida da gente que a gente olha, a gente não vê solução. A gente só vê o milagre, mas é aquela fé que a gente tem a fé no coração, mas aos nossos olhos humanos, a gente não dá nada. A gente diz, não, acho que não vai acontecer. Eu acho que Jesus não vai fazer porque eu estou em pecado. Eu acho que Jesus não vai fazer por causa disso, por causa daquilo. Então a gente bota 1000 obstáculos. E a gente tem que entender uma coisa, que Jesus, ele também testa a nossa fé. Ele testou a fé de Jairo. Ele não precisou testar a fé da mulher do fluxo de sangue porque era uma fé muito concreta, muito grande. Ele diz, você tocou no meu manto, eu senti uma força sair de mim. Imagina o tamanho da fé dessa mulher. Entendeu? Então hoje a gente vai renovar a nossa fé todos os dias, sim. Naquele problema que você tem, naquele impossível que está aí na tua vida, né? Seja concreta. Continue tendo fé, mesmo que Jesus não chegue no momento que você queria, mas você continue acreditando que ele vai chegar, né? Porque do jeito que ele fez naquela mulher do fluxo de sangue, em Jairo, na vida de Jairo, na filha de Jairo, ele faz na nossa. Independente da situação que seja, a gente não pode perder a fé. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.